18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. É Brasil, exatamente. Chegamos aí de uma vitória contra o Japão. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência na programação da Mix. Agora com o programa 18 horas comigo, Karime Leão e Kennethson Paz. Kennethson, foi uma vitória sofrida, né? Com certeza, Karime Leão, muito boa noite pra você, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da 100.7 FM. Foi aquele ai, ai, Jesus, né, Karime, que a gente tanto conhece. Verdade. Pois é, o coração só faltou sair pela boca, mas, gente, manda pra gente como é que foi o clima dessa segunda-feira pro nosso WhatsApp. Exato. Manda lá, nosso 994887592, manda sua foto, seu vídeo, mostre como é que tá a volta pra casa agora segunda-feira, porque já começou a movimentar, a galera já voltou de Parintins, viu? Ah, verdade, olha aí, voltando, vamos movimentar e mostra pra gente com quem você assistiu a esse jogo, como é que foi, ou como é que está sendo ainda, é churrascão em casa, é na firma, manda pra gente, a gente quer saber como é que você curtiu esse jogaço aí do Brasil contra o Japão e vale também a sua participação pra você que nos acompanha na live do YouTube, manda a sua mensagem de texto e vai lá, segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa conversando ao vivo com o repórter André Meirelles para saber antes da como é que tá a volta para casa, mas eu sei que você foi para uma rua da Copa onde as pessoas assistiram ao jogo do Brasil e também estão aí acompanhando a apuração do Festival de Parintins. A torcida tá animada, todo mundo ali ponto a ponto, né? Conta mais pra gente como é que está, por onde você está, André Meirelles. Boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Kennethson, boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Uma loucura hoje, né? Aqui em Manaus, no estado do Amazonas. Isso porque agora há pouco a gente teve, claro, todo mundo sabe, foi a vitória da seleção brasileira sobre o Japão por 2-1. E claro, a festa não podia ser diferente aqui em Manaus. A gente veio aqui pra rua Santa Isabel, no bairro Praça 14, pra saber como é que tá essa animação, agitação. Eu nem preciso falar muito, né? Porque o som que tá aqui, a comemoração já fala por si, é a alegria aí dos brasileiros, dos torcedores. E aqui na rua Santa Isabel, né, que tá muito bem enfeitado para a seleção brasileira, as casas pintadas, né? A gente tem uma curiosidade aqui da rua Santa Isabel, sabe qual é? Não só enfeitado aqui para torcer pelo Brasil, com os enfeites da bandeira do Brasil, da seleção brasileira, como também enfeites do garantido caprichoso. Aqui tá tanto verde e amarelo quanto também azul e branco, vermelho e branco, porque aqui também está sendo acompanhada a apuração para daqui a pouquinho a gente saber aí quem vai vencer, né? O Festival Folclórico de Parintins desse ano de 2026. Mas aí tem muitas dúvidas por aqui das pessoas que vão falar pra gente agora. O que você achou desse jogo de hoje da seleção brasileira? Foi sensacional, espetacular ou poderia ser melhor? Qual o seu nome? Meu nome é Yasmine, poderia ser melhor, porém eu confiei que a seleção ia ganhar. E quanto? Eu botei no bolão na minha casa 2-0. Porque eu não quis botar 2-1 porque meu filho botou, só por causa disso, mas eu já sabia, eu tava confiante. Você acredita que faltou algo, por exemplo? Muitos pediram o Neymar e não teve. Tu acha que fez alguma diferença? Eu acho que hoje, o jogo de hoje não era pro Neymar entrar. Não era o jogo dele, ele joga mais facilmente quando tá um pouquinho mais fácil. Porém, com as mexidas, eu achei legal com a mexida do Hendrick e o Danilo ali, depois ficou de boa. Mas realmente não era pro jogo do Neymar entrar. Mas deu certo. O Casemiro se redimiu daquele erro, né? E deu tudo certo. O que você espera pro próximo jogo domingo agora? Próximo jogo, dependendo do que a gente vai pegar, vamos confiante e tudo. É isso aí, muito obrigado. Boa comemoração pra você. E a gente continua por aqui. Consegue falar? A gente continua por aqui. O que a senhora espera pro próximo jogo da seleção brasileira domingo agora? Qual é o seu nome? É Nilda. Espero mais, jogar mais, né? Esse foi bom. Gostei. Parabéns pro Brasil. A última vez que a seleção brasileira ganhou foi em 2002. E a senhora tá confiante que esse ano segue o Hexa, bem? Ganhou? Vem. Se Deus quiser, vem. Olha aí, ó. Vem aí também, vem. Brasil caprichoso. Muitos
torcedores aqui, o que faltou? O que você acha que faltou para a seleção brasileira ser melhor? Ou você acha que tá normal o jogo? Falta um pouquinho de atenção, mas está no caminho certo. É isso aí, Brasil, até o fim. É isso aí. Agora a gente segue aqui também para saber, não só a torcida da seleção brasileira que comemorando essa vitória de hoje, mas também vamos falar agora daqui a pouquinho sai o resultado do campeão desse ano, Festival Folclórico de Parintins, e pelo que eu tô sabendo aqui, você é garantida, é isso? Meu Deus, Deus me livre. Caprichoso no sangue. Caprichoso no sangue. Com certeza. Então, é claro, você espera essa vitória do Caprichoso aí, você acha que dessa vez vem? Com certeza, já ganhou a segunda noite, a primeira foi um empate e a terceira com certeza vai ser nossa. Com certeza. Com certeza. Essa é a tua torcida? Sem dúvidas. Muito obrigado. E a gente segue por aqui, ó, na rua Santa Isabel, do bairro Praça 14, vendo aqui a comemoração dos torcedores da seleção brasileira. Estão muito, muito felizes por aqui, é o que a gente percebe. Por aqui tá tendo, então, né, a transmissão também, já teve mais cedo a transmissão do jogo da seleção brasileira, e agora está tendo a transmissão também para saber aí o resultado daqui a pouquinho de quem é o campeão desse ano de 2026 do Festival Folclórico de Parintins. E aí, por aqui, vai continuar a festa aí durante a noite toda. Por aqui tem pagode, daqui a pouquinho tem banda aqui, banda de forró, funk e muitas atrações. Ainda tem muito show, muitas novidades por aqui ainda hoje aqui na rua Santa Isabel. E a gente vai continuar também acompanhando a movimentação aqui pela capital amazonense. E a gente volta daqui a pouco, Karime, Kennedy. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, falo sobre os desdobramentos do relatório do Tribunal de Contas do Amazonas, que revelou um suposto rombo de mais de R$1 bilhão na educação do Amazonas durante a gestão de Wilson Lima. Na política, eu, Kennedy Paes, falo sobre a nova pesquisa eleitoral para a presidência da República, que revela empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. Eu, André Meirelles, falo da ajuda humanitária da Prefeitura de Manaus para a Venezuela. No sábado, começou a ser levado alimentos, água, medicamentos e outros donativos para as vítimas do terremoto no país vizinho. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia. A partir de agora, para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 29 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E mais uma vez o governo do Amazonas dá um calote nos trabalhadores da educação do Amazonas. A denúncia é do Sindicato dos Trabalhadores da Educação daqui do nosso estado. Tem data base atrasada desde 2022. E na semana passada, o governador do estado do Amazonas anunciou um reajuste de 4,14% para os trabalhadores da Secretaria de Educação do estado. Mas o dinheiro não vai chegar no prazo prometido. E quem traz os detalhes a respeito desse assunto agora pra gente é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. O governador Roberto Cidade anunciou o reajuste da database dos servidores da Secretaria de Educação do Amazonas, disse que o pagamento sairia ainda em junho, fez publicação nas redes sociais e até deu entrevistas. Mas o mês está terminando e mais uma vez a promessa ficou no papel. A folha de pagamento já fechou, o projeto de lei ainda nem chegou à Assembleia Legislativa do Amazonas e quem contava com esse dinheiro para equilibrar o orçamento vai ter que esperar. E o problema não é só esse. Segundo a professora Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, a database de 2023 continua sem pagamento, a de 2022 foi cumprida apenas parcialmente e o retroativo de 2025 não veio. O governo do estado anunciou o pagamento da database dos trabalhadores de 2026. Entretanto, no dia seguinte, mudou o mês do pagamento. E mesmo quando esse pagamento chegar, o nosso salário já vai estar defasado demais. Pois, em 2022, a nossa database foi paga parcialmente. Em 2023, não foi pago nenhum percentual. Portanto, esse acúmulo já deixa o nosso salário muito defasado. Além disso, vale
Vale Alimentação está congelado há 6 anos e as progressões de carreira só avançam muitas vezes pela justiça, de acordo com Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sinteam. Está impossível para o trabalhador em educação conseguir se alimentar direito com esse valor que está. Ainda há um outro agravante, anúncio de abono de Fundeb. Esse anúncio pode ser feito, entretanto, ele tem uma ordem. Se paga a database no mês correto, se paga o ganho real, se faz o enquadramento na horizontal e na vertical corretamente e de forma automática, aí sim, sobrou, ok, faz o rateio e paga o abono. Se não fez nada disso, isso tem nome, isso se chama politicagem. É preciso tomar cuidado para que não estejam fazendo daquilo que é direito nosso algo que vá se tornar ilegal, pois pagar o abono só é lícito se sobrar e se fizer todo o seu dever de casa. Por isso, trabalhadores, nós continuaremos aqui vigilantes para garantir os nossos direitos e para que tenhamos, de fato, ganho real, que é coisa que a nossa categoria não tem há muito tempo. O Sinteam defende que o governo cumpra primeiro o que está garantido em lei. Para a categoria, servidor público precisa de respeito, direitos cumpridos e menos promessas. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos falando da área da educação do Estado. Na última semana, aqui no 18 horas, nós falamos de um relatório do Tribunal de Contas do Amazonas que apontou um suposto rombo de mais de R$1 bilhão na educação do Estado durante a gestão de Wilson Lima. O documento da Diretoria de Controle Externo da Administração Direta Estadual aponta ali um conjunto de graves irregularidades em contratos, pagamentos a fornecedores, transporte escolar e no centro de estoque da merenda escolar da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Segundo o relatório, as irregularidades encontradas em diferentes áreas da Secretaria somam, como eu falei, mais de R$1 bilhão em possíveis desvios de dinheiro público. A fiscalização do Tribunal de Contas do Amazonas foi feita depois que o Amazonas registrou o último lugar do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio aqui no Brasil, e foi o pior desempenho entre os 27 estados brasileiros. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando mais essa denúncia e conta pra gente, diante desse cenário da gravidade reveladas pelo Tribunal de Contas, quais são os próximos passos das investigações e o que diz a defesa da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Amazonas sobre esses questionamentos. Boa noite, Nathalie. Uma gestão marcada por denúncias, investigações e apontamentos de irregularidades na área da educação. É nesse contexto de suspeita e questionamentos sobre a aplicação de recursos públicos que o Tribunal de Contas do Amazonas identificou um cenário considerado grave na Secretaria de Educação do Amazonas durante a gestão do ex-governador Wilson Lima. Uma inspeção realizada na SEDUC, o Tribunal de Contas apontou um conjunto de irregularidades que resultaram em um suposto rombo de R$1,117 bilhão nos cofres públicos. Segundo o relatório da Diretoria de Controle Externo da Administração Direta Estadual, as inconsistências envolvem contratos, pagamentos, transporte escolar e graves falhas no controle de estoque da merenda no Amazonas. A fiscalização foi realizada entre outubro de 2025 e janeiro de 2026, em um contexto de pressão sobre a rede estadual de ensino, depois do Amazonas ter registrado o pior desempenho entre os estados do Brasil na média das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Durante o trabalho de campo, os técnicos do Tribunal de Contas do Amazonas também verificaram a existência de fornecedores contratados. 7 empresas de endereços informados ou não apresentaram funcionamento nos locais registrados, levantando, mais uma vez, questionamentos sobre a execução real de parte desses contratos públicos. O relatório apontou ainda indícios de desorganização administrativa dentro da Secretaria de Educação, com possíveis falhas no planejamento, na execução e no controle dos gastos públicos. E o ponto mais crítico está na merenda escolar. Enquanto os registros oficiais indicavam 103,7 milhões em alimentos em estoque, a fiscalização encontrou apenas cerca de 2 milhões em produtos
feitos no local inspecionado. Entre as divergências mais graves, o Tribunal de Contas ainda fez o registro de 853 toneladas de frango e 121 de carne bovina como entregues e pagas. Mas essa mercadoria nunca foi localizada, o que representa um impacto superior a 101 milhões de reais. Depois desses achados, o relatório ampliou ainda mais a preocupação sobre a qualidade da alimentação oferecida nas escolas aqui do Amazonas, indicando uma discrepância entre o que foi registrado pela Secretaria e o que foi efetivamente encontrado em algumas escolas do Amazonas. Em algumas unidades visitadas, os auditores relataram que as refeições servidas aos estudantes se limitavam apenas a mingau de aveia ou de tapioca, sem a apresentação dos cardápios elaborados por nutricionistas responsáveis. Para o especialista Vicente Natalino, não restam dúvidas das inconsistências. Porque é nulo. O contrato, quando o contrato verbal na administração pública, ele é nulo, ele é inexistente. Então tem que haver um contrato, porque o contrato que representa que há uma dotação orçamentária para ser pago. A mesma coisa o empenho. O empenho pode substituir um contrato. E automaticamente, como não teve o empenho, não teve o planejamento. Então, foi feito direcionado. Então, é uma fraude. Isso é corrupção, infelizmente. Então, não haveria mesmo como provar. Então, eles não queriam ir provar. Eles queriam esconder mesmo todo o procedimento. O especialista destaca a gravidade dos achados e o impacto que esses dados têm na gestão dos recursos públicos e na confiança institucional. Colapso sistêmico de falta de governança e integridade nas contratações públicas. Porque, principalmente a nova lei de licitações, a 14133 de 2021, ela fala que a alta administração ela é responsável pela governança e deve implementar processos e estruturas, né, na prática, ali, controles internos, estratégias, liderança, para poder monitorar a administração pública, para poder controlar tudo isso. O especialista afirmou ainda que os recursos destinados à educação e os resultados efetivamente entregues impactam diretamente na realidade das escolas. A discrepância entre o que foi contratado e o que foi pago e o que de fato chega a essas escolas geram problemas com o controle dos recursos públicos que acaba refletindo diretamente na sala de aula. O especialista destacou ainda que essa distorção não é apenas contábil ou administrativa, mas tem consequências concretas para os nossos estudantes do Amazonas, contribuindo para o enfraquecimento da estrutura da rede educacional no Amazonas. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar agora de ajuda humanitária para Venezuela. O carregamento dos caminhões que vão levar alimentos, água, medicamentos e outros donativos para as vítimas do terremoto na Venezuela começou nesse sábado aqui na cidade de Manaus. A operação humanitária ela foi determinada pelo prefeito de Manaus, Renato Jun, e conta com apoio logístico do Exército Brasileiro. Importante lembrar, não é, Kennedson, que a Venezuela ajudou o estado do Amazonas na crise durante a pandemia de Covid-19, enviando caminhões com cerca de 136 mil metros cúbicos de oxigênio e outros insumos para ajudar o Amazonas na crise que a gente passou, na crise sanitária que nós passamos Lembra que aqui. Foi muito emocionante, Karine, foi, porque os caminhões ocasião, chegando, várias pessoas correndo atrás desesperados de cilindros de oxigênio, as pessoas morrendo dentro dos hospitais de responsabilidade do governo do estado do Amazonas, morrendo asfixiadas porque o governo deixou faltar oxigênio hospitalar. Temos os e-mails da empresa White Martins, a fornecedora de oxigênio para o estado do Amazonas, e-mails esses alertando dessa possível alta de procura do insumo e que inclusive foram parar na CPI da pandemia do Senado Federal, lido pelo senador Omar Aziz e também Eduardo Braga. Bom, esse triste episódio, quem nos ajudou e nos amparou foi o nosso vizinho, o país, a Venezuela. Só que nesse momento, que é hora do estado do Amazonas dar essa retribuição, a gente vê essa ação efetiva e real do prefeito. E Prefeitura de Manaus não faltou insumos. Agora, o governador do estado se limitou a mandar um e-mail e a declarar a nossa solidariedade. Sim, cadê a ajuda?
Cadê a hora de ajudar? Cadê a humanidade? Cadê a sororidade? Cadê a empatia? Não, a gente só viu os recortes de Parintins. E é interessante, Karime, que o prefeito de Manaus, eu estava presente nessa coletiva de imprensa que foi realizada no último sábado lá na sede da Semasc, no depósito da Semasc, e o que o prefeito Renato Júnior mencionou também, destacou essa solicitação de apoio da própria iniciativa privada, das empresas que estão instaladas no nosso distrito industrial de Manaus, indústrias e várias outras empresas, caso as pessoas se solidarizassem com a situação. A gente até publicou esse vídeo nas nossas redes sociais e muita gente chegando a questionar, Karime, e é incrível como o amor de muitas pessoas acabou esfriando. Nós temos mais de 1.400 mortes registradas na Venezuela, centenas de pessoas desaparecidas e muita gente não se solidariza e não lembra de que um dia nós precisamos... É o momento, já que o governador do estado não fez nenhuma ação prática e só disse nós lamentamos, nós, povo, temos que vestir a civilidade como o prefeito Renato Júnior acabou de fazer. Vamos para ação, vamos procurar onde podemos doar, onde podemos retribuir. Na sede, então, no depósito da Semasc, no bairro de Petrópolis, qualquer cidadão pode ir lá contribuir com qualquer donativo. É a hora da gente retribuir essa solidariedade que nossos vizinhos, nossos irmãos venezuelanos tiveram com a gente. E foi o oxigênio deles que conseguiu tirar o estado dessa crise. Bom, vamos falar mais a respeito dessa ajuda humanitária agora com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. A primeira remessa de ajuda é de 10 mil cestas básicas, quase 10 mil litros de água potável, 570 colchões, 300 kits de higiene e mais de 5.500 unidades de produtos de limpeza e medicamentos. O número de mortos pelo terremoto duplo que atingiu a Venezuela subiu para 1.719, segundo o balanço divulgado pelo governo venezuelano nesta segunda-feira. A quantidade de feridos é de 5.034 e há 15.866 pessoas fora de casas. O governo diz também que 22.619 pessoas receberam atendimento em hospitais decorrentes de ferimentos. O balanço é provisório e esses números tendem a aumentar. O prefeito Renato Júnior destacou que a solidariedade vai além das fronteiras e que Manaus tem o dever de estender a mão a quem enfrenta esse momento de dor. As fronteiras, elas separam países, mas não separam os povos. Não separam aquilo que nós temos que ter no nosso coração, que é a solidariedade. Então, nesse momento, a Prefeitura de Manaus se adianta, porque cada um momento a mais que eu me adiantar como prefeito para ajudar o povo da Venezuela, um dia menos de sofrimento. Nenhuma nação tem tão pouco que não possa ajudar e não tem tanto que não possa receber. Esse aqui é um gesto da cidade de Manaus, do povo de Manaus. Essa é uma ação coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a Semasc, e tem como ponto de recebimento o almoxarifado da Secretaria no bairro Petrópolis, na zona sul da capital. A população que desejar ajudar pode levar alimentos, água, produtos de higiene, materiais de limpeza e outros donativos ao almoxarifado da Semasc, localizado na rua Leopoldo Pérez, no bairro Petrópolis, como explica Renato Júnior. Ou seja, 24 horas, nós vamos a partir de agora deixar um efetivo aqui para que as pessoas que possam e querem contribuir, seja com roupas, seja com qualquer que seja o mantimento, não tem como chegar até as Forças Armadas, nós iremos fazer aí essa intermediação. O secretário da Semasc, Wanderson Costa, destacou que a Força-Tarefa reúne diversas secretarias para garantir que a ajuda chegue o mais rápido possível a todas as vítimas. Além dos materiais de
suprimento, estão sendo separados aqui, água potável, kit de higiene, kit de limpeza, colchão, cestas básicas, alimentação necessária para que essas pessoas realmente sejam acolhidas. E Manaus aqui fazendo esse trabalho de fato de cuidar de pessoas. O prefeito Renato Júnior já determinou que nós façamos toda essa ação de forma emergencial, dando celeridade nesse processo para que a gente realmente consiga ajudar essas pessoas. O secretário da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Alberto de Siqueira, também destacou que todas as pastas envolvidas estão atuando de forma integrada para garantir o sucesso da operação humanitária. A determinação do prefeito Renato é que todos os servidores a gente buscasse apoiar de todas as formas a Venezuela nesse caos humanitário que eles estão vivendo lá nesse momento. Então a Defesa Civil tem ajudado a SEMASC e está todas as secretarias atuando em integração. A prefeitura reforça que a campanha continua aberta e que a participação da população é fundamental para ampliar o volume de donativos destinados às famílias atingidas pelo terremoto na Venezuela. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E vale a gente reforçar também, né, Karime, para aquelas pessoas que têm a disponibilidade para poder ajudar e estão podendo nesse momento retribuir a solidariedade que o país vizinho, que a Venezuela, teve com a gente naquele momento de tanto desespero. Vamos ajudar. Fala o endereço, Kenneth, reforça. O endereço é o depósito da SEMASC, que fica na rua Leopoldo Carpinteiro Pérez, que fica aqui no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. Você pode fazer doação de água potável, que é extremamente essencial nesse momento. Itens de cesta básica, arroz, feijão e vários outros itens. Higiene pessoal também, sabonete, shampoo, pasta de dente, escova. Tudo isso é essencial. Agora, aqueles itens também, Karime, de primeiros socorros, como gás, soro, também são importantes nesse momento. Tem muitas pessoas feridas e não tem suprimento suficiente para atender essa grande quantidade de pessoas, né? Então, é algo super importante. Então, você pode se direcionar até o depósito da SEMASC, na Avenida Leopoldo Carpinteiro Pérez, no bairro Petrópolis. É hora da gente retribuir a solidariedade dos nossos vizinhos para com a gente. Agora em Manaus, 6 horas e 27 minutos. 18 horas. E a bandeira tarifária permanece amarela no mês de julho. A informação foi divulgada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E com isso vai ser mantido o acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos nas contas de luz. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a decisão foi tomada devido ao período seco do Brasil, o que leva ao acionamento de usinas termoelétricas com custo mais elevado. Você está ouvindo 18 horas. Política. É política, mas acabamos de ter o campeão, resultado do Festival de Parintins. O campeão deu azulado. Quem será? Nathalie Moraes, você estava lá acompanhando. Até agora a apuração. Conta pra gente. Boa noite, Karime, Kenneth e ouvintes do programa 18 horas. É com muita alegria, né, que eu chego aqui para dizer de orelha a orelha. que o Boi Caprichoso é o campeão do Festival Folclórico de Parintins. Essa que foi a edição de número 59. Mas eu quero dizer aqui, Karime, quero parabenizar todos os torcedores do Boi Contrário. Do Garantido. A nossa galera não tem igual. Foi muito bonita, né? Assim, a gente não pode deixar de destacar que a primeira noite foi uma noite onde deu empate e o Caprichoso venceu aí as outras 2 noites. Eu cheguei aqui na redação hoje falando, não sei qual vai ser o resultado, né? E cabeça de jurado é terra que ninguém anda, mas a gente tem agora aí o resultado. O Caprichoso, que defendeu o tema Brinquedo que Canta Seu Chão, conquistou aí o seu 27º título da história. Esse resultado foi definido agora há pouco. Kenneth Paes está me mostrando aqui as imagens diretamente da Ilha Tupinabarana. A festa azulada. Na frente do Curral Zeca Chibelão, na noite dessa segunda-feira. Os torcedores estão assim
acalorados, inclusive no finzinho ali da apuração, antes do presidente do Caprichoso, Rossi Amoedo, começar a falar ali com a imprensa, o diretor do Conselho de Artes, Eric Nakanomi, começou a passar mal mesmo. Literalmente. Ele não é só no sentido ali, não. Ele passou mal de verdade mesmo. Tiveram ali até mesmo que interromper a entrevista coletiva. Mas assim, foi uma festa muito bonita. O Caprichoso realmente impressionou e inovou em muitos momentos. Quem não ficou impressionado com o momento em que a sinhazinha da Fazenda, Valentina Cid, flutuou na arena? Foi lindo, foi mágico. Foi realmente mágico. algo ali que encantador. O Caprichoso levou para a primeira noite na arena um espetáculo Parintins, a origem do chão. E realmente mostrou ali momentos muito, muito bonitos. Eu falei aí do momento em que a Valentina flutuou, mas quando a Cunhamporanga, a Marciele Albuquerque, surgiu da Cobra Grande, que eles levaram ali pra arena toda aquela lenda de que debaixo da Ilha Tupinabaranda existe uma cobra escondida, realmente a galera delirou, foi a loucura. Já na segunda noite, né, o Caprichoso levou a Amazônia, território sagrado, ancestral, teve ali a participação da primeira Tuxaua, né, a primeira Tuxaua trans, e isso daí também foi um ponto alto da sua apresentação, viralizou bastante. Teve a apresentação da lenda do Curupira, o guardião da vida. O Caprichoso levou como figura típica regional os pescadores na Amazônia. Então, realmente foram muitos momentos emocionantes. Já na terceira noite, vale a gente reforçar, Karime, que há muito tempo isso não aconteceu. Eu acho que desde a década de 80 o Caprichoso abriu aí todas as 3 noites, é verdade. Festival Folclórico de Parintins. E já na última noite, né, o Caprichoso levou pra arena toadas icônicas. Eles realmente conseguiram brincar de boi na arena do Bumbódromo, né? Teve a rainha do folclore dançando carimbó ali, muita gente gostou, ela dançou carimbó, dançou beiradão, brincou de fazer folclore, né? Também teve a exaltação ao alto do boi brasileiro, a gente viu crianças indígenas alimentando o boi, foi assim realmente momentos muito bonitos da apresentação do Caprichoso, e ele encerrou ali a sua apresentação levando ritual xamânico. Então, a galera do Caprichoso realmente foi a loucura. Eu separei um trechinho aí da fala do presidente Rossi Amoedo, que comemorou e muito. Ele disse que ele não ficou surpreso, porque ele disse, nas palavras do presidente, foi que o Caprichoso realmente levou pra arena uma apresentação muito técnica, mas mais uma vez eu volto aqui a reforçar, Karime, foi um resultado, eu acho que surpreendente, porque independentemente se fosse pro lado azul ou pro lado vermelho, eu acho que os dois bois fizeram apresentações muito bonitas. Um espetáculo, foi um espetáculo. Eu acho que mesmo. O torcedor do Garantido ganhou muito com a presidência do Fred Góes, né? Então, assim, nesses 2 últimos anos, o Garantido tem entrado na arena pra brigar de igual pra igual, né? A galera realmente, o item 19 merecia 10 em tudo do Garantido, porque realmente foi assim um show de até maratona física, né? Porque no fim da apresentação, no fim das noites, ainda saíam cantando e brincando. E a galera maravilhoso. Passou assim mais de 12 horas na fila, esperando pra assistir as apresentações. Vamos conferir aí o que disse o presidente do Caprichoso, Rossi Amoedo, comemorando essa vitória. Presidente, é um momento muito especial para todos nós, muito especial. Tem muito trabalho, muita doação, muita dedicação de um grupo muito dedicado, que colocou muito amor, muito sentimento nessa vitória. A entrega ela foi muito especial. Eu quero parabenizar todos os conselheiros do nosso Caprichoso, em nome do Eric Nakanomi, do nosso diretor de arena, Edivan Oliveira, toda a nossa diretoria, todos os nossos itens. Dedicar também a nossa raça, a nossa vaqueirada, a nossa marujada, todos os itens individuais e coletivos, todos aqueles que colocaram a mão para construir esse projeto. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, tá aí, essas foram as primeiras palavras ditas aí pelo presidente do Boi Bumbá Caprichoso, Rossi Amoedo, logo depois da conquista do 27º título da história do boi da francesa, do boi azul e branco, do meu boi Caprichoso. Por isso ela tá toda feliz. Mas, não vamos esquecer que foi marcado esse ano também o festival pela despedida da Cunhamporanga, a Isabelle Nogueira, que
recebeu uma homenagem maravilhosa durante a apresentação na segunda noite. Teve um carro, uma alegoria com o rosto dela em homenagem. Foi na terceira noite, ela ficou quase 13 anos defendendo esse item. Pois é. Né? Lindo, foi linda a despedida. Item vitoriosa. Sem dúvida. Ela hoje é conhecida como a Cunhamporanga do Brasil. A embaixatriz do festival, né, folclórico de Parintins para o Brasil e para o mundo. E foi uma despedida emocionante. Muitas pessoas choraram, né? Os simpatizantes, né, do Boi Bumbá Garantido, os torcedores do Garantido, chamam a Isabelle Nogueira hoje de ministra da Cultura e ela realmente merece aí todo esse reconhecimento por ter trazido de volta todo esse protagonismo do Festival Folclórico de Parintins. Só para encerrar, tá, Karine? Tá tendo festa lá na Ilha Tupinabarana, nesse momento, lá no Curral Zé Castibelão, onde os torcedores do Caprichoso estão comemorando. Mas eu quero já convidar toda a nação azul e branca aqui da nossa capital, aí, que rapaz. sábado tem festa lá no Sambódromo. Vamos comemorar o 27º título do nosso Boi Caprichoso. Já está marcado aí a festa da vitória do Boi Caprichoso. É isso aí. Vamos agora de política? Bora, cara. Bora, agora em Manaus. Vai começar comigo que ela tá com 6 horas e 33 minutos. Vamos, Kennedson, que hoje teve, inclusive, a visita do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, aqui em Manaus, que participou da inauguração do Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia. A pauta, inclusive, defendida pelo senador Eduardo Braga, não é isso, Kennedson? Exatamente, Karime Leão, essa é uma notícia muito importante para o nosso estado do Amazonas, principalmente que atua nessa área de Instituto de Pesquisas e formação de novos profissionais. Manaus agora passa a abrigar esse novo centro voltado a pesquisas e ao desenvolvimento de tecnologias estratégicas para a Amazônia. Foi inaugurado hoje, segunda-feira, o Instituto de Pesquisas do Exército da Amazônia, o IPEAM. Ele funcionará com foco em inovação, defesa e também a formação de novos pesquisadores. Durante a cerimônia, o senador Eduardo Braga, ele anunciou a destinação de pelo menos 15 milhões de reais para poder implantar de 2 laboratórios considerados ali prioritários, que é um de inteligência artificial, que é um tema bastante relevante e atual, e o outro é de ciências quânticas, e é muito interessante até para o nosso estado do Amazonas. Demais, né? Muito interessante. Importantíssimo até. Exato. E esses recursos serão divididos entre o Ministério da Defesa, emenda parlamentar do próprio senador Eduardo Braga e também das contribuições dos deputados federais Adair Filho e Silas Câmara. A gente vai ouvir agora a primeira fala do senador Eduardo Braga, ele que traz mais detalhes pra gente sobre esse momento. Vamos ouvir. A primeira inauguração do IPEAM, do Instituto de Pesquisa do Exército no Amazonas, ligado ao IME, e com isso implantando as primeiras vagas dos bolsistas, tanto para mestrado, doutorado, como pós-doc. Nós vamos, se Deus quiser, no ano que vem, colocar mais 15 milhões de reais aqui para a gente poder avançar ainda mais. Segundo os responsáveis pelo projeto, os novos laboratórios eles deverão desenvolver soluções para o monitoramento da BR-319, olha só que importante, das fronteiras amazônicas, da área energética e também de sistemas de comunicação de alta segurança. O Instituto ele inicia as atividades com 24 pesquisadores e já prevê a abertura de um novo edital ainda este ano para poder ampliar esse número para cerca de 84 alunos em 2027. E agora a gente vai ouvir o Armando, ele que é general de divisão do Exército Brasileiro. É um marco para a presença da ciência, tecnologia e inovação do Exército na região amazônica, uma região prioritária, com a qual nós esperamos contribuir por meio do nosso trabalho científico e tecnológico. Também está previsto um projeto piloto no município de Itacoatiara em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, beneficiando estudantes e professores da educação básica. Vamos ouvir agora Galdino, general de divisão do Exército Brasileiro. Com o IPEAM, nós vamos iniciar cursos de pós-graduação. A primeira turma já começa em 3 de agosto, através do senador Eduardo Braga, também deu um apoio muito significativo. Então, em função desse apoio e do entendimento da importância do Instituto aqui na Amazônia, é que estamos realizando esse sonho. Durante o evento, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ele destacou a criação do IPEAM, que fez parte da estratégia de descentralizar a formação científica no país, fortalecendo a produção de conhecimento também na região norte. Vamos ouvir agora o ministro José Múcio. Em vez desses jovens irem para o sul, nós agora estamos trazendo professores para o Nordeste, como fizemos no INTA, que já é um sucesso, uma ideia que surgiu dele, a cobrança permanente.
Segundo o senador Eduardo Braga, essa meta é transformar o Instituto em um centro de excelência, ampliando a presença do Instituto Militar de Engenharia aqui no nosso estado do Amazonas e na Amazônia como um todo. Então são duas áreas muito específicas e interessantes, que é de inteligência artificial e a outra é de formação quântica, e teremos novos pesquisadores bastante capacitados para nosso assunto principal, que é a Amazônia. Sem dúvida alguma, um progresso, né? Mais progresso, mais tecnologia, mais desenvolvimento chegando aqui para o nosso estado, que seja muito bem-vindo. Nathalie, vamos lá. Pesquisa divulgada hoje mostra um novo cenário na disputa do governo do estado do Amazonas. O senador Omar Aziz, ele segue liderando com 33% das intenções de voto no primeiro turno. Mas a segunda posição ainda segue em aberto. É décimo por décimo ali, não é? Então, Karime, nessa pesquisa divulgada nessa segunda-feira da Comunidades, né, mostrou aí que o senador Omar Aziz segue liderando as intenções de voto, enquanto a Maria do Carmo e o Davi Almeida, ex-prefeito de Manaus, aparecem ali empatados na disputa por essa segunda vaga aí para tentar um segundo turno. Essa pesquisa mostrou aí que o Omar lidera as intenções de voto com 33%, Maria do Carmo e Davi Almeida aparecem ali com 19% das intenções de voto e o Cidade com 17%. Então, assim, se a gente for analisar ali aquela margem de erro, a gente teria um empate triplo, né? Porque são 3 pontos a mais e 3 pontos a menos. Mas esse levantamento também apresenta ali alguns resultados separados. Omar Aziz, por exemplo, ele lidera se as eleições fossem no próximo domingo aqui em Manaus. Quanto em Manaus e no interior do Amazonas também, ele lidera ali de forma absoluta. Se a eleição fosse só em Manaus, ele receberia pelo menos 27% das intenções de voto. Já no interior do Amazonas, ele tem conquistado aí pelo menos 41% do eleitorado. A Maria do Carmo ocupa a segunda posição. Ela também, aqui em Manaus, ela tem ali uma projeção de 23% de intenções de voto e no interior 15%. Já o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, aparece aí nesse caso, nesse cenário, na terceira colocação, com 16% das intenções de voto em Manaus e 22% no interior. Já o Roberto Cidade com 19% e no interior 15%. Né? Já considerando ali os votos válidos, Omar Aziz lidera com 37% das intenções de voto, se a gente for somar ali tudo, né? A Maria do Carmo e o Davi com 21% e o Cidade com 19% em terceiro lugar. Já a pesquisa também projetou ali um segundo cenário, um segundo turno, né? Onde em todos eles Omar Aziz aparece ali também à frente dos seus adversários. Ele, num possível segundo turno, por exemplo, ele chega a alcançar 56% se a disputa fosse com a Maria do Carmo. Já com o Davi Almeida, Omar Aziz chega a 57% das intenções de voto e contra o Roberto Cidade também chega a 57% das intenções de voto. Essa pesquisa, Karime Kennedy, ela foi realizada entre os dias 23 e 25 de junho, ou seja, foi agora nesse período de Copa, eleição, em meio a toda essa loucura, e ouviu mais de 1.066 eleitores em 27 municípios do Amazonas, além da nossa capital, Manaus. O que é importante, que é ouvir também o interior, né, os municípios do estado do Amazonas. Kennerson, também teve uma pesquisa também divulgada hoje, que aponta uma disputa mais apertada na corrida para a presidência da República, com Flávio Bolsonaro reduzindo a vantagem de Lula, né, chegando a um cenário de empate técnico numa simulação de segundo turno, é isso? Exatamente, Karime. É quase um empate técnico, porque nessa pesquisa da Nexus BTG, ela tem uma porcentagem de margem de erro de apenas 2 pontos percentuais e a diferença está apenas de 3 pontos percentuais. Então, a gente está falando de 1%, o que teoricamente está dentro da margem de erro de qualquer outra pesquisa, é uma média aceitável. Essa pesquisa, Karime, ela revela alguns dados bastante importantes, principalmente em relação à posição do presidente da República, que está disputando a reeleição nesse pleito agora. Nós temos, como você já adiantou, o presidente Lula com 47% das intenções de voto. A gente está falando nesse momento de um cenário de segundo turno. Lula, ele aparece com 47% dos votos, enquanto que Flávio Bolsonaro aparece
aparece nesse cenário de segundo turno contra Lula com 44% das intenções de voto. Eu separei aqui algumas imagens, a gente vai colocar agora na imagem 1. Essa imagem 1, Karime, ela representa aquela votação espontânea, que é quando você simplesmente responde quem você vai votar para presidente da República sem passar nenhum nome, nenhuma relação. Lula, ele vence com 38% nessa pesquisa, enquanto que Flávio Bolsonaro fica com 27%. Dentre os demais candidatos, todos eles não passam de 3%, ou seja, não tem nenhum outro nome que consiga de forma espontânea despontar, assim como os dois polares, né? Tanto Lula como Flávio Bolsonaro. E o número de pessoas que não souberam responder também impressiona, gente. 20% da população não souberam dizer em quem vão votar para presidente. A gente vai pular agora para a imagem 2, que já é quando nós temos uma relação de nomes. Esse número de pessoas que não sabem quem vão votar reduzem bastante, já passa para 3%. Só que Lula, nesse cenário, ele também permanece na liderança com 42%, enquanto que Flávio Bolsonaro permanece com 34% das intenções de voto. Agora a gente vai fazer esse panorama geral na página 3 sobre o segundo turno. Já comentei, 47% Lula e 44% Flávio Bolsonaro, e os demais concorrentes todos ficam na margem de 39%. O que mais alcança é Ronaldo Caiado, com 39%, enquanto que o Lula, ele chega até 48% com os demais candidatos, não consegue também ultrapassar essa barreira, o que significa que não existe um candidato que consiga vencer no segundo turno. O Lula, nesse cenário, ele ganharia em todos eles, mas a gente percebe também que não existe uma diferença tão grande, Karime. Isso até é algo que chama a atenção nessas pesquisas, e até os próprios analistas políticos têm falado sobre essa diferença, que não é mais tão grande, porque a vantagem petista tem diminuído pelo menos 1 ponto percentual nesse último cenário. E na avaliação que tem sido apresentada, indica que a abstenção de pessoas que não vão votar é muito grande, e isso pode prejudicar principalmente a candidatura do presidente Lula, que é candidato à reeleição. Em relação a também alguns assuntos que até foram considerados que acabaram reduzindo a intenção de voto entre Flávio e Bolsonaro, esse tema ele também foi questionado, e 35% dos entrevistados, eles disseram que esse caso do grupo do Banco Master, ele está relacionado tanto ao lado do presidente Lula como também ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Outros 32% associam esse caso, o caso Master, com o senador Flávio Bolsonaro, e outros 23% associam maior aproximação já à ligação com o grupo do presidente Lula. Ou seja, Karime, essa eleição vai ser muito concorrida. E só para finalizar, esse levantamento ouviu mais de 2.000 pessoas entre os dias 26 e 28 de junho, e a margem de erro é de apenas 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e a taxa de confiança é de 95%. Acirradíssimo também, Nathalie. O ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, enfrenta aí um desafio importante na corrida eleitoral, principalmente aqui na cidade, aqui na capital, onde pesquisas apontam rejeição em torno de 33%. Pois é, Karime. E ele vem tentando trabalhar, ativamente, principalmente nas redes sociais, para que seus principais adversários descubram, já que eles não sabem, ele tá fazendo assim: olha, eu vou esfregar aqui na sua cara, vou postar mesmo pra você lembrar tudo que eu fiz nessa cidade, Então, assim, ele tá trabalhando realmente pra tentar reverter esses números. E aí, ele estava cumprindo ali a sua agenda de pré-campanha nesse domingo, fez algumas visitas na zona oeste de Manaus, onde alguns jornalistas, inclusive, chegaram a acompanhar essa visita do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, e ele fez questão de, mais uma vez, exaltar ali todos os feitos da sua administração aqui na nossa capital. Inclusive, eu separei um trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir o que disse o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos ouvir. Eu desafio qualquer político, qualquer jornalista, qualquer autoridade para mostrar uma pasta da prefeitura de Manaus que não tenha tido sucesso e êxito, que não tenha tido avanços. A nossa gestão foi uma gestão pautada nas entregas, nos resultados. E é isso que assusta. O que assusta os meus adversários é eles saberem que tiveram muito mais do que eu e entregaram muito menos. Aí utilizam de factoides, de ataques, mas eu afirmo para vocês, o estado do Amazonas vai mudar, assim como a cidade de Manaus melhorou. 18 horas. Tá
aí, Karine, Kennedy, e ouvintes do programa 18 horas. A gente ouviu aí a sonora do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele realmente vem fazendo publicações nesse sentido para tentar reverter esse cenário. E durante a entrevista coletiva não foi diferente. Errado, ele não tá. E é claro que a gente vai continuar acompanhando essa saga aí pré-eleitoral, pré-campanha que tá pegando fogo. É pré-campanha. Imagina, pré-campanha, imagina a campanha na rua mesmo, valendo. Muito obrigada pelas informações. Bloco de Política do 18 horas com Kennedy Paz e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. André, muito boa noite. A partir do dia 13 de julho entram em funcionamento 17 novos equipamentos de fiscalização radar, né? Aqui na cidade de Manaus. Conta mais. Boa noite mais uma vez. É isso mesmo, boa noite mais uma vez. Olha, e eles não vão apenas flagar excesso de velocidade, não. O foco vai ser no avanço do sinal vermelho e na parada sobre a faixa de pedestre. O que chama atenção nisso é que um dos pontos que vai ter essa fiscalização específica vai ser para veículos pesados que circulam em locais irregulares. Ou seja, caminhão e ônibus que não podem passar aí por determinadas vias vão ser flagrados também. E os resultados já mostram o porquê essa expansão faz sentido. Porque entre janeiro e maio desse ano, as avenidas do Turismo, São Jorge, Tefé e Newton Lins não registraram nenhuma vítima fatal. Foram 0 mortes nessas vias, e isso é atribuído justamente às ações de fiscalização eletrônica que já vem tendo essa operação aí. E tem mais, junto com os novos radares, a prefeitura vai reforçar a sinalização nas proximidades dos equipamentos. Novas marcações no asfalto e placas maiores e mais visíveis vão ser instaladas. Então, o foco especial vai ser na proteção de pedestres, principalmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. Agora vem a parte que o condutor precisa saber. Os radares vão estar instalados em pontos assim de várias zonas da cidade. Na zona oeste tem a atenção para a Avenida Compensa com a Avenida Brasil e também na Avenida Álvaro Maia, e na zona sul os cruzamentos da Rodrigo Otávio com a Tefé e com a Rua Rubens. Na zona centro-sul, as ruas Maceió com Salvador e com a João Valério. E na zona leste tem Altasmirim nos bairros São José do Operário. Então anota aí, a partir do dia 13, esse olho eletrônico vai estar em plantão aqui. Então, a partir do dia 13, 17 radares eletrônicos vão estar funcionando em diferentes pontos da cidade de Manaus, e não é só aquela disciplinar, não, é valendo mesmo, é a Vera com multa e tudo mais. Então, vamos ficar atentos e, é claro, a gente pratica aquela direção defensiva, né, com todo cuidado e preservação à vida. Agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos. 18 horas. A gente falando sobre velocidade, né, Karine Leão, os radares, a gente faz, até os próprios órgãos competentes, eles dizem que tudo isso é para poder evitar mortes no trânsito. E aconteceu um grave acidente de trânsito na madrugada desse último domingo, Karine, que chocou com certeza toda a população de Manaus. Verdade. Ao assistir aquele vídeo chocante lá da Zona Leste, uma colisão entre uma viatura da Honda, as ostensivas Cândido Mariano, a Rocan, e um carro de passeio que deixou 2 pessoas mortas e 4 policiais feridos. Gente, esse impacto, né, esse acidente foi muito grave, chocou todo mundo que está acompanhando esse assunto nas redes sociais ou na mídia, né? Esse impacto ele foi registrado por câmeras de segurança, e as circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia. Muito disse, não disse, mas quem traz mais informações a respeito desse acidente é a repórter Nathalie Moraes. Vamos acompanhar. Boa noite, Nathalie. Um grave acidente envolvendo uma viatura das Hondas ostensivas Cândido Mariano, a Rocan, e um carro modelo Ford Ka de cor vermelha foi registrado na madrugada deste domingo na Avenida Altasmirim, na zona leste de Manaus. De acordo com a Polícia Militar do Amazonas, a viatura estava em deslocamento para a via quando ocorreu a colisão. No carro de passeio estavam Elcione de Moura de Souza, de 53 anos, e Everaldo Irineu dos Santos, de 56 anos. Eles eram casados. Elcione
Júnior morreu ainda no local. Erivaldo ainda chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da capital, mas não resistiu aos ferimentos. Uma testemunha que passava pelo local, que preferiu não ser identificada, relatou que a viatura trafegava em alta velocidade no momento do acidente. Viatura em alta velocidade e eles vinham numa velocidade tremenda. A vítima simplesmente olhou para um lado e para o outro, viu que não via ninguém e passou. A viatura saiu, vai ter o vídeo, vocês podem ver que a viatura sai de uma faixa para outra, atingindo as vítimas, uma coisa totalmente errada. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento exato da colisão e mostraram que a viatura em deslocamento pela avenida antes do impacto. Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro de passeio apresentou sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste de alcoolemia e foi conduzido a uma unidade policial. Diego, o sobrinho das vítimas, falou sobre o acidente durante o velório. Ver que ele pode ter transformado, como as pessoas falam, como ele foi o causador da morte dos pais. Queria falar um pouco sobre o caso, que as pessoas na internet estão colocando meu primo como causador do acidente, né? Mas é possível vocês acompanharem no vídeo que está mostrando as câmeras que ele faz a conversão e faz a sinalização, e quando entra na via principal não está ligado ao giroflex da polícia, o giroflex está ligado ao giroflex só da sinalização da iluminação da viatura. Ele já está entrando na rua. Os policiais militares que estavam na viatura, identificados como Sargento Gesiel Silva, Soldado André dos Santos e Cabo André Luiz e Soldado Andrés Lira, sofreram ferimentos e foram encaminhados aos pronto-socorros João Lúcio e Platão Araújo. Depois do atendimento médico, todos receberam alta. As circunstâncias desse acidente estão sendo investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo com Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Kenneth. E a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. A noite dessa segunda-feira será de calor intenso e tempo abafado, com temperatura em torno dos 25 graus e existe ali uma possibilidade de chuvas isoladas durante a madrugada dessa terça-feira. Já ao longo do dia dessa terça-feira, segundo o Climatempo, a temperatura mínima é na casa dos 25 graus e a máxima de 31 graus. O sol aparece entre nuvens nas primeiras horas do dia, mas há previsão de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e noite desta terça-feira. Inclusive, o INMET lançou aí um alerta amarelo de chuvas intensas para essa terça-feira em Manaus, e a recomendação é de atenção por conta do risco de ventos fortes e alagamentos em algumas zonas aqui da cidade. Volto com vocês. 18 horas. E o nível do Rio Negro em Manaus diminuiu 1 centímetro no último fim de semana, dando sinais do início da vazante. A medição é do Porto de Manaus, registrada hoje. O nível do Rio Negro está em 28 metros e 50 centímetros. Pra gente ter uma ideia de comparação, no ano passado, na mesma data, o Negro estava um pouquinho mais alto, em 28 metros e 96 centímetros. O nível do rio parou de subir na terça-feira, dia 23, na semana passada. Também de acordo com a medição do Porto de Manaus, desde o início do período de enchente, o Negro já subiu 9 metros e 61 centímetros. A Defesa Civil do Amazonas informou que há possibilidade de estiagem prevista para o segundo semestre de 2026 ser muito parecida com a de 2023, quando o Rio Negro atingiu o nível mais baixo já registrado na história pela primeira vez, chegando a 12 metros e 70 centímetros em Manaus. 18 horas. 300 famílias em situação de vulnerabilidade social vão ter as casas reformadas aqui em Manaus. Nesse domingo, o prefeito Renato Júnior assinou a ordem de serviço que marca a retomada do programa Casa Manauara, que tem como objetivo garantir mais segurança, conforto e dignidade para quem mais precisa, como explica o repórter André Meirelles. Muito boa noite. A retomada do programa aconteceu no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. A primeira casa contemplada em 2026 é de uma moradora do local que recebeu a visita do prefeito e do secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, a SENAF. O prefeito Renato Júnior destacou que o Casa Manauara é uma política pública que vai além da reforma das casas e busca levar dignidade e melhores condições de vida para as famílias em situação de vulnerabilidade. Não somente para essa manauara chamada Thaís, é
dona Sandra, mãe dela, mas para as 300 famílias que serão beneficiadas até dezembro com o programa Casa Manauara, porque mais de 400 famílias, mais de 400 casas já receberam essa reforma. E agora com essa ação, mais 300, completando aí 700 casas reformadas. Isso é trabalho, isso é resultado que muda a vida das pessoas. O secretário Júlio Nunes, que está aqui ao meu lado, tem, juntamente com todos os servidores da CEAF, se esforçado, se dedicado, tem olhado para as pessoas e não para as casas. O prefeito informou que, nessa primeira etapa, as reformas vão contemplar moradores dos bairros Cidade de Deus e Jorge Teixeira. As obras incluem reparos na estrutura das casas, troca de telhados, serviços nas instalações elétricas e hidráulicas, além de acabamento para garantir mais segurança, salubridade e conforto às famílias. O secretário da CENAF, a Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Júnior Nunes, explicou que a escolha das residências segue critérios técnicos para garantir o benefício para que cheguem a quem realmente precisa. A gente faz o georreferenciamento da área, a gente vai andando de rua a rua para ir procurando as casas que a gente vai atender. É dessa forma, porque não é algo simples. A casa não pode estar em área de risco, não pode estar próxima de igarapé, a pessoa tem que ter a posse da sua casa, tem que ter a documentação. Então, assim, é todo um parâmetro que a gente tem que usar e buscar. E aí, eu passando, parece que foi Deus que fez eu entrar aqui. E quando eu entrei, ela me recebeu muito bem, me recebeu com lágrimas, e a mãe dela. O programa Casa Manauara não tem inscrições abertas ao público. A seleção é feita pela equipe técnica da CENAF, com base em critérios como a situação de vulnerabilidade da família, o tempo de moradia, a documentação do imóvel e a localização da residência, que não pode estar em área de risco, área de preservação permanente, conhecida como APP, ou próxima a igarapés. Os investimentos variam entre R$20 mil e R$34 mil por residência, de acordo com a necessidade de cada imóvel. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As autoridades do Amazonas sentiram a pressão popular e começaram a buscar formas de ajudar os venezuelanos vítimas dos terremotos. Com mais de 1.500 mortos já confirmados e milhares de desaparecidos, o país vizinho precisa de toda a ajuda. O povo do Amazonas não pode esquecer a ajuda da Venezuela durante a pandemia. Em plena crise em Manaus, a Venezuela enviou oxigênio para ser usado nos hospitais locais. Agora, os hospitais da capital da Venezuela estão sobrecarregados após os terremotos devastadores da semana passada. Há escassez de materiais básicos de limpeza e medicamentos. Milhares de famílias perderam seus entes queridos e tudo o que tinham. É mais do que óbvio que a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas precisam enviar ajuda. Mesmo reconhecendo os seus esforços, as autoridades não fazem muito mais do que obrigação. É preciso mobilizar toda a sociedade amazonense para que o máximo de ajuda seja enviada, não apenas pela retribuição em si, mas pela imensa necessidade que os venezuelanos estão passando nesse momento. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Até amanhã. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.